Fala pessoal do GYC, muito prazer, eu me chamo Igor, eu sou agora estudante calouro do curso de Teologia aqui no UNASP Engenheiro Coelho e eu gostaria de apresentar para vocês hoje o nosso 8º dia dos nossos 10 dias de oração. A nossa meditação de hoje tem como título Saúde Financeira. E aqui nós vamos começar com algumas perguntas que são básicas, né? Como que você se relaciona com o seu dinheiro e como que você consegue lidar com os seus impulsos, aquele desejo de comprar, né? Ainda que seja uma necessidade, entre aspas, como que você consegue gerenciar os seus recursos? Com uma pesquisa muito interessante feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, mostra que 78% das famílias no ano de 2023 estavam endividadas. Outra pesquisa importante que a revista traz para nós é que 48% dos jovens no Brasil não conseguem gerenciar os seus recursos. E a revista traz algumas razões, né, por preguiça, falta de conhecimento e etc. Mas onde nós temos que focar? A pergunta principal que nós temos que fazer é: como eu posso ter saúde financeira? Antes de nós chegarmos nos princípios bíblicos, né, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? É importante a gente entender algo muito importante, que é a maneira como eu me relaciono com Deus vai determinar como eu me relaciono com as outras áreas da minha vida. A minha área espiritual vai me dar princípios para mim lidar com as outras áreas da minha vida, financeira, relacional, social, profissional, enfim, todas as áreas. Salmo 112, no verso 1, 3 e 9, nos diz o seguinte: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Verso 3, na sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 9 diz assim: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Aqui nós temos o seguinte, que o homem que teme e segue os princípios, obedece os princípios de Deus, esse terá prosperidade e riquezas na sua casa. O que seria então esse temor de Deus? No capítulo 22 do livro de Gênesis, nós encontramos ali a história de Abraão. Deus ele pede ali para que Abraão sacrificasse o seu filho, que era ali onde estavam concentradas todas as promessas que Deus fez a Abraão. Deus pediu para que ele entregasse ali aquela grande bênção, o grande cumprimento da promessa, tudo que Abraão tinha. Então Abraão vai ali com o coração apertado, doendo, ele vai para entregar tudo que ele tinha. Quando ele estava prestes a erguer ali a faca, né, para matar o seu filho, o anjo fala: não faça isso, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste seu único filho. Então o temor do Senhor é entregar tudo que nós temos e somos para o avanço da causa de Deus, para a honra e glória do nome de Deus. Então, quando a gente pensa em saúde financeira, eu preciso entender o que é temor. Para que eu possa fugir desses dados que nós vimos, eu preciso entregar tudo que eu tenho e sou nas mãos do Senhor. E não só entregar tudo, eu tenho que buscar ter um coração disposto a obedecer os princípios da palavra de Deus. No capítulo 28 do livro de Deuteronômio, nós temos o seguinte, que se ouvirdes e tiverdes cuidado de guardar tudo o que vos tenho ordenado, então emprestarás a muitas nações e tu não tomarás emprestado. Espera aí, então, tem alguma coisa errada em tomar emprestado? Não exatamente. Mas a palavra de Deus nos está dizendo o quê? Que se eu tenho cuidado de fazer tudo quanto Deus me tem ordenado fazer, na minha casa vai ter tanta prosperidade, tanta abundância, que em vez de eu precisar pedir emprestado aos outros, eu vou emprestar, eu vou ajudar. Como diz no capítulo 112 do livro de Salmos, distribuirá os seus bens e dará aos pobres. Deus ele nos vai dar recursos para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, se nós tivermos comprometimento em seguir todas as palavras que Ele nos tem ordenado. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 3 também, nos dá uma receita muito importante, é uma extensão desses princípios. Provérbios 3, versos 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
Então se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então aqui esse capítulo nos traz um princípio importante que diz respeito às nossas, aquilo que nós devolvemos a Deus como dízimos e ofertas. Deus nos pede para dar como primícias, é primeiro para Deus. Primeiro Deus, na minha vida financeira, sempre devolver a Deus dízimos e ofertas, os meus pactos que eu faço com Deus, isso tem que vir em primeiro lugar e depois as minhas necessidades, porque elas já foram primeiramente supridas por Deus. Então é importante a gente compreender esse princípio. E para exemplificar, eu vou trazer aqui um testemunho muito interessante que eu creio que poderia se tornar um provar e vede, né? Há 3 anos eu tomei a decisão de me tornar missionário e viver não só, e crer no verso que diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho medo de sair e entregar minha vida porque eu preciso trabalhar, preciso prover para mim, preciso ter dinheiro, preciso conquistar, preciso crescer, avançar na minha vida e eu não posso viver pela fé. Mas quando Deus me chamou, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou viver pela fé. E agora, recentemente, só para encurtar a história, recentemente Deus me chamou para fazer o curso de teologia, para entregar toda a minha vida para o avanço da causa de Deus. E eu falei, Senhor, eu não posso, a última coisa que eu queria fazer na minha vida era o curso de teologia. E a última coisa que eu queria fazer era fazer o curso de teologia. E eu falava assim, eu posso ser qualquer coisa menos pastor. E ao longo de um ano, Deus foi quebrando meu coração, falando através da providência, falando através da impressão do Espírito, da palavra, o Espírito de profecia, faltava falar pela providência. Eu falei, Senhor, se o Senhor está me chamando, abra as portas porque eu só tenho R$5 na minha conta. E em um sábado, eu me ajoelhei e pedi a Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu quero fazer a tua vontade. E me veio na mente, o Espírito Santo falou, João 11:40. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Falei, tá bom, Senhor, quero ver a tua glória. E para vocês terem ideia, eu precisava de fazer uma viagem para o Panamá, precisava de recursos, né? Eu precisava de dinheiro para pagar um curso que eu já faço, e mais R$3.400 para fazer o ingresso, pagar o ingresso no curso de teologia. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Chegou no sábado, o pastor foi fazer uma mensagem sobre dízimos e ofertas, mordomia, entregar a Deus, saúde financeira. E aí ele começou a falar sobre os princípios que regem a vida financeira dos servos de Deus. E ele falou, olha, Deus está chamando para a gente não fazer ofertas direcionadas. Se você quer direcionar sua oferta para algum departamento, para algum projeto, faça uma oferta de sacrifício. Então é o seu dízimo, o seu pacto e mais uma oferta. E naquele sábado Deus me chamou para entregar 25% de toda a minha renda para Deus. 10% de oferta, 10% de pacto, 10% de dízimo e mais 5% de pacto. Eu falei, Senhor, o pouco que eu tenho, o Senhor está querendo pedir. Isso não é compromisso, isso é presunção. Eu estou querendo fazer uma barganha contigo. Então comecei aquele diálogo interno, mas o Espírito Santo falou, eu quero esse compromisso da sua parte. Eu falei, Senhor, tá bom. Chegou em casa, peguei o último dinheiro que eu tinha, falei, Senhor, tá aqui, fiz o compromisso, entreguei como oferta de sacrifício e fiz o pacto. Senhor, vou tomar essa decisão. E resumindo a história, depois de 5 meses, Deus providenciou R$27 mil aproximadamente para cobrir os custos da viagem, do curso, do ingresso no curso de teologia e outras coisas. Então ali o Senhor me mostrou que o princípio que rege a nossa saúde financeira é confiar em toda a palavra que sai da boca de Deus. Que esse testemunho possa ser uma motivação para você fazer um propósito, fazer uma reforma, fazer agora um concerto com Deus, para você entregar tudo aquilo que você tem em resposta àquilo que Ele já te deu. Lembrando que a gente não pode barganhar com Deus. Senhor, eu te dou isso para o Senhor me dar aquilo. Não é isso. Deus nos chama para entregar em resposta às bênçãos que já nos foram dadas. Então, que vocês possam meditar e que esse princípio possa ficar bem fixo na mente de vocês. Saúde financeira consiste em conhecer e confiar em Deus e viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, provai e vede que o Senhor é bom.